Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 30/11 de 2024. Calendário mais curtinho hoje para esse sabadão. Nossa audiência costuma ser menor aqui nos finais de semana, então para dar aquela força para o nosso vídeo chegar em mais pessoas, já clica no botão de like, o joinha que tá aqui embaixo, para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. E bora começar aqui com a nossa análise entre Hornets e Atlanta Hawks. O Charlotte Hornets hoje joga em casa, o Atlanta vem de 2 vitórias consecutivas interessantes contra o Cleveland, que é um dos melhores times da NBA. E hoje eles enfrentam Hornets com muitas dúvidas. Então, assim, para qualquer movimento que eu vá fazer aqui, eu preciso ter certeza de quem vai jogar ou algo próximo disso. Lá no nosso grupo VIP, o contato está aqui do lado, o melhor preço, o melhor custo-benefício, o grupo VIP mais completo do mundo. A gente vai passar para o pessoal a respeito de escalação para poder dizer se a gente mantém a nossa posição do vídeo ou se a gente faz alguma alteração. Mas Nick Richards, Mark Williams, LaMelo Ball, Miles Bridges, Trey-Man, jogadores ou titulares ou muito importantes, são dúvidas para hoje. E a minha intenção nessa partida aqui é trabalhar com over na pontuação total. A gente tem aqui um Atlanta Hawks que joga e deixa jogar, um time que pontua muito bem, mas também que sofre muitos pontos, e o meu objetivo é trabalhar com mais de 222,5 pontos. Mas aqui a gente precisa de que o Charlotte Hornets também contribua com essa pontuação. O fato dos Hawks terem jogado ontem faz com que a gente possa ter mais facilidade dos Hornets pontuar bem contra eles também, e vice-versa, porque geralmente os times eles têm um déficit maior na questão defensiva do que na ofensiva em jogos consecutivos, porque dá para você fazer pontos ali simplesmente ficando parado, uma movimentação um pouco mais básica com cortas luzes para poder produzir bem. Agora, para defender, não. Você precisa acompanhar os seus adversários, ter uma transição defensiva depois de errar um arremesso ou concluir um ataque para voltar. Então, você tem muito mais dificuldade em defender do que atacar. Tendo isso em vista, e o fato de que o Atlanta Hawks é uma das piores defesas da liga, nesse momento da competição, uma das 10 piores, e ofensivamente é um time que está crescendo bastante, tá? Ainda não chegou no top 10, mas a gente sabe que é um time muito agressivo, com muitas posses de bola por minuto, é o segundo time mais rápido da NBA, dá pra gente acreditar nesse over. E quando a gente fala de velocidade, a gente tá falando de um time que gasta pouco relógio, tanto que ontem eles sofreram poucos pontos dos Cavs, porque o Cleveland tava com pouquíssima pontaria, mas eles tiveram um número altíssimo de arremessos. O Atlanta Hawks é o terceiro time que mais arremessa por jogo na NBA, o Charlotte Hornets é o sétimo, então por mais que a gente tenha dois times que não sejam tão eficientes assim, a gente deve ter uma linha de pontuação alta. O Atlanta também é um dos times mais vazados em bolas de 3 por jogo. Eles são também um dos times que mais permitem, ou seja, tem um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro na liga. E nos últimos 10 jogos contra o Charlotte Hornets, eles marcaram 120,2 pontos, sofreram 116,5, ou seja, média de mais de 236 pontos nas partidas em que essas franquias se enfrentaram. Nos últimos 10 jogos fora de casa do Atlanta Hawks, e olho nisso, porque a princípio sim, o Atlanta é um time que é favorito para vencer essa partida, mas não dá para confiar nos Hawks. Os Hawks nunca estão na minha lista de, pô, se esse time aqui for favorito, seja lá contra quem for, tá? Eu vou colocar na vitória deles. Não, o Hawks é um time que é muito instável, mas eles marcaram 116,1 pontos nos últimos 10 jogos fora de casa, e sofreram 121,2, ou seja, eles sofreram muito mais do que fizeram, mas ainda assim a gente tem mais de 237 pontos de média nas partidas em que essa franquia se envolveu. E eles sofreram pontos para diversos times que nem têm um nível ofensivo tão bom assim em relação à eficiência, como o Pelicans, o Wizards, o Detroit Pistons, o Portland, e mesmo assim a gente tem essa linha de pontuação aqui muito alta, beleza? Então é por isso que a gente acredita nesse over. O Hawks é um time que joga e deixa jogar. Vamos aqui para a próxima partida, mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Tem link aqui na descrição do nosso canal de cortes, do nosso grupo gratuito e também de bônus de até 100% na BetWinner. Aproveitem, beleza? E ontem eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo lá no nosso canal de cortes dos Lakers e OKC, mas pessoal, eu tive um imprevisto aqui, eu não consegui gravar. Peço desculpas para vocês, a gente também está desenvolvendo uma aplicação, porque em breve a gente vai lançar para vocês um fantasy game próprio nosso aqui, que a gente está trabalhando e que tem relação com basquete. Tenho certeza que vocês vão gostar, então isso está tomando um pouquinho do meu tempo, mas sempre que a gente está se dedicando a trazer para vocês as melhores análises estatísticas para serem lucrativos em jogos da NBA. Tem vídeo aqui todo dia, se vocês concordam ou discordam da gente, é sempre importante ter uma segunda opinião, e hoje é um dia bem complicado, tá? Eu vou passar aqui para vocês 4 tips, mas sinceramente eu escolheria só uma delas ali, tomaria bastante cuidado hoje, porque eu acredito que temos poucas boas possibilidades nesse dia. Então,
Também é muito importante a gente saber a hora de investir ou não para sermos lucrativos no médio e longo prazo, beleza? No nosso grupo VIP, a gente traz as melhores odds com guias e e-books exclusivos lá, palpites diários e também as melhores dicas para vocês. Quais são os jogos mais overs, mais unders? Quais são os favoritos da noite, as melhores zebras? Ontem fomos muito bem na zebra com handicap de mais 3.5 dos Clippers e também teve o Pistons que conseguiu vencer o Indiana Pacers. Hoje a gente vai pular esse joguinho aqui, tá? Mas a gente vai focar em Bucks e Wizards agora. Bom, temos aqui um Bucks que joga em casa, um time que deve ter muita facilidade em pontuar contra essa defesa frágil dos Wizards, mas tem uma coisa que eu sempre digo. Se o único motivo pelo qual a gente tem dúvidas aqui de um over de jogador é um possível blowout que nem pode acontecer, aí a gente vai na fé, principalmente porque os Bucks se defendem mal, não é um time tão seguro nessa temporada, então assim, algumas possibilidades. Acho que o Bucks vence, mas a odd está muito baixa. Over em pontuação total também é bem factível, por mais que os Wizards não sejam um ataque tão eficiente, jogam num ritmo alto e eles podem ferir o Bucks que tem uma dificuldade grande de defender o backcourt, ou seja, o Jordan Poole, o Brogdon, eles podem se destacar e ajudar o Wizards a puxar as linhas para cima, mas acima de tudo, até por conta disso, acho que eles devem exigir um pouquinho mais de minutagem dos principais jogadores dos Bucks. Então meu palpite aqui vai ser na linha de pontos e um jogador. A gente espera aqui pelo menos 30 pontos do Giannis Antetokounmpo e repito, quando a gente tem um cenário no qual blowout, que pode nem acontecer, é o único motivo para a gente ficar de fora, geralmente eu assumo o risco, vou administrando ali, faço um possível cash out, mesmo que seja com prejuízo mínimo ali no ao vivo, se eu ver que a vantagem vai ser esticada, né? Ou então eu faço ali até com lucro ali mínimo também, mas eu espero pelo menos 30 pontos do Giannis. Bom, a gente tá falando aqui de um Wizards que é uma das piores defesas da NBA, sofreram 125.4 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram, venceram um jogo dos últimos 10 que jogaram, e se a gente for observar aqui, eles são um dos times que, além de serem um dos mais vazados da NBA, é um time que tem fragilidade ali no garrafão, onde o Giannis pode brilhar. É a segunda pior defesa por 100 posses de bola da liga, o quarto time mais rápido da NBA, então teremos muitas posses de bola por minuto aqui, e a gente também está falando de um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Com isso, a equipe dos Bucks pode conseguir alguns pontos de segunda chance aqui, fáceis de serem convertidos, beleza? Agora, a gente pode observar aqui também o fato de que o Wizards é um dos 10 times mais vazados em pontos de transição em toda a NBA. Esse tipo de jogada, o Giannis é sempre um dos líderes da NBA em pontos por jogo dessa forma. Esse Giannis que, nos últimos confrontos contra os Wizards, em todos eles, ele teve bons motivos, tá? Pra gente não investir por causa de um possível blowout, mas ainda assim ele teve 33 pontos de média. Se a gente for fazer um recorte mais recente, pegando o ano de 2023 para cá, vão dar 6 jogos. Nesses jogos foi quando aqui a defesa dos Bucks não era tão boa. Então, eles precisaram de o Giannis ali um pouco mais incisivo nas partidas e mais do que isso, com a minutagem mais alta. Tanto que ele teve aqui mais de 30 minutos em todos esses jogos, média de 35.7 pontos, e acho que isso deve se repetir hoje, porque o Bucks é favorito? Sim. É muito difícil eles perderem? Acho que sim também, mas o grande fato é, eles não são favoritos por uma odd abaixo de 1,20 contra ninguém na temporada hoje, porque é um time que tem um técnico pouco confiável e que eles ainda têm muito a melhorar defensivamente, então o Giannis deve ter em torno de 30 minutos, que eu acho que é o suficiente para ele marcar pelo menos 30 pontos. Beleza? Bom, pessoal, vamos seguir aqui o nosso vídeo falando agora a respeito de Suns e Warriors. Aqui a gente tem um jogo bem equilibrado, mas tudo vai depender das escalações. Bradley Beal é dúvida para hoje. Se ele jogar, a gente tem um Suns mais forte, mas a gente tem acima de tudo dúvidas muito relevantes do lado dos Warriors. Não se sabe nem se Stephen Curry vai estar em quadra e, bom, para nossa equipe eu preciso que ele esteja. Ele é dúvida para hoje, o Wiggins também, dois jogadores importantíssimos, mas se Stephen Curry for jogar, o meu palpite vai ser no handicap positivo dos Warriors. Por mais que os Warriors joguem fora de casa e vivam, dá para dizer, o pior momento deles na temporada até aqui, acho que dá, mas é um jogo que eu considero equilibrado, tá? Os dois times, na minha visão, vão brigar pelas mesmas posições praticamente aqui nessa temporada. Quando a gente tem jogos equilibrados, eu fico sempre mais satisfeito, então a pequena vantagem é a favor de seja lá qual for o time, tá? Quando a gente tem o direito de perder por até 7 de diferença num time com Stephen Curry, que a qualquer momento pode esquentar e ou ampliar a distância para os seus rivais ou se aproximar do placar, eu fico satisfeito. O que a gente não pode aqui é perder de 8 ou mais, que aí é head, mas a gente pode vencer a partida ou perder de 7 pontos ou menos, então eu estou confortável com esse handicap de mais 7.5. Bom, os Warriors nos últimos 10 jogos com o Stephen Curry na escalação, eles venceram 60% e eles cobriram esse handicap de mais 7.5 aqui contra o Los Angeles Clippers e só,
tá? Mas ainda assim, isso significa 70% das últimas 10 partidas com Curry eles conseguiram cobrir esse handicap. Foi por um pontinho ali que eles não conseguiram contra o Brooklyn Nets. A gente está falando aqui de um Phoenix Suns que recentemente teve algumas dificuldades. É verdade que muitas dessas dificuldades se deram pela ausência do Kevin Durant, mas ainda assim mostra como eles são um time que o elenco não é tão interessante assim. Eu acho que eles fizeram muita coisa com pouco, se a gente considerar as peças de troca pouco atrativas que eles tinham, até porque eles abriram mão de muitos jogadores para ter o Durant, o Bill e o Booker, mas ainda assim é um histórico recente no qual eles ainda têm que remar bastante para recuperar, já que eles perderam aqui 6 dos últimos 7 jogos, venceram o Lakers com autoridade, mas a gente sabe que o Lakers vem passando por algumas dificuldades. Eles vêm de derrota por 10 pontos de diferença jogando em casa contra o Brooklyn Nets, e acredito que os Warriors também sejam capazes de fazer jogo duro com eles, beleza? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos números a respeito do Golden State Warriors, que a gente está falando de um time que é um dos times que mais fazem bola de 3 por jogo na liga, é o quarto que mais converte bola de 3, e quando a gente fala aqui a respeito do Phoenix Suns, eles também vêm convertendo muito nessa temporada, então a gente até pode ter expectativa de um jogo bem pontuado, mas o fato é, eu entraria no over? Acho que não, mas com certeza não iria no under. É um jogo aqui com muito talento dos dois lados, um DNA ofensivo dos dois lados, então ficaria muito arriscado na minha opinião. Mas se a gente for aqui para as estatísticas avançadas, a gente pode observar que o Golden State Warriors foi superior em algumas coisas, tá? Ofensivamente eles são o 9º melhor ataque da NBA, a equipe do Phoenix Suns é o 12º melhor ataque. Defensivamente, os Warriors é a 5ª melhor defesa, enquanto que o Phoenix Suns é a 20ª, o saldo a cada 100 posses de bola. Ofensivo menos defensivo dos Warriors é o 6º melhor da liga, do Phoenix Suns é apenas o 17º, por isso que eu gosto desse handicap positivo. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo com Jazz e Mavericks. A gente tem o Dallas jogando fora de casa, Jordan Clarkson, melhor jogador do backcourt na minha visão, por mais que ele seja reserva hoje do Jazz, pelo menos como cestinha, não joga. Filipovski, que vem ganhando bons minutos também, tá de fora, e o Hendricks também, jogador que vem participando da rotação, não joga. Do outro lado, o Klay Thompson tá de fora, Luka Doncic é dúvida, mas com ou sem o Luka, eu venho gostando bastante do que o Mavericks vem apresentando. Sem o Luka Doncic, eles vêm trabalhando muito bem a bola, tá sendo bem legal assistir esse Mavericks sem o Doncic também, e acredito que eles possam pontuar bem. Só que esse Utah Jazz, ainda mais jogando em casa, assim, é um time completamente maluco, agressivo, que falta eficiência, mas sobra posses de bola. Então aqui tem dois caminhos. Ou a gente trabalha com over na pontuação total, foi algo que aconteceu bastante recentemente nos jogos do Dallas, e a gente tem uma linha que eu considero até baixa, tá, para um jogo do Jazz e de um Mavericks que defensivamente não é um time absurdamente confiável na defesa assim, então acima de 227,5 pontos para mim é interessante. Ou então vocês acreditem apenas na pontuação do Dallas Mavericks, mas aí, para a gente conseguir o mod em torno de 1,50, a gente teria que esticar para acima de 116,5. Eu acho que se isso aqui for bater, e é a melhor opção, vai ser bem apertado. Então eu esperaria ali no ao vivo baixar para cima de 112,5 pontos, pagando em torno de 1,50, que eu acho que faria mais sentido. Por que eu acredito nessa boa pontuação do Dallas, principalmente, mas do jogo em geral, tá? A gente tá falando de um Jazz que sofreu 118,6 pontos de média nos últimos 10 jogos para os seus rivais, só que se a gente for fazer um recorte ainda mais recente, especificamente nos últimos 5 jogos, a média de pontos que o Jazz sofreu foi ainda mais absurda. Isso que eles enfrentaram ataques ali que são bons, como os Knicks, o Denver e o Lakers, mas não são ataques como, por exemplo, um Boston Celtics da vida, e sofreram 121,2 pontos, sofreram pelo menos 122 pontos em 80% dessas partidas, mas marcaram 115, isso sem prorrogação, média de mais de 236 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Até por isso, eu acho que esse over totais também faz sentido. E o Dallas Mavericks, nos últimos 10 jogos, pontuaram bem, tá? Fizeram 121,2 pontos de média, sofreram 113,6, jogaram apenas uma prorrogação, média de mais de 234 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Então, assim, faz sentido o over do Dallas? Faz. Faz sentido o over total? Também faz, só que eu vou esperar o Luka Doncic. Se o Doncic jogar, eu prefiro trabalhar só com o over do Dallas. Se a gente for trabalhar no over na pontuação total, não sei se o Dallas faz tanto sentido assim a gente trabalhar com a pontuação total. Por quê? Porque o Doncic é um grande defensor? Não, porque o Doncic ele vai cadenciar mais o ritmo desse Mavericks. E cadenciando, você vai dar menos posses de bola pro Dallas, é verdade, mas também vai dar menos posses de bola pro Jazz, que é um time pouco eficiente, geralmente pontua bem pelo número alto de posses. Então, ele também é um jogador que vai ditar muito o que a gente vai fazer aqui, vamos ficar de olho no grupo VIP, e se
possível a gente traz pra galera no Free essas informações a respeito de quem joga e quem não joga. O Dallas é o quarto melhor ataque da NBA. Defensivamente, o Jazz é a pior defesa por 100 posses de bola. O Jazz também é aqui quase um dos 10 times mais rápidos da liga. Os Mavericks é o oitavo time mais rápido e com muitas posses de bola por minuto. A gente pode ter aqui um jogo bem movimentado, bem pontuado, sempre priorizando o Dallas se o Luka Doncic jogar. Se ele não jogar, pontuação e over totais vai ser a minha prioridade, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Dissecamos aqui as partidas, ou pelo menos a maioria delas. Amanhã tem mais jogos. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado. Nosso grupo VIP, sempre com tips se baseando em números e estatísticas, estão lá para vocês. E também com o objetivo de tornar vocês apostadores de alto nível, mais do que copia e cola de tips. A gente sempre tenta passar conhecimento para a galera. Muito obrigado pela sua audiência e falou!